Bom dia, meus irmãos. Olha, bom dia, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você vai passar aí, né? Tá certo, não tô errada. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Mais um dia nós estamos vencendo, né? Mais um dia somos vencedores em Cristo Jesus. E hoje é dia 18 de setembro de 2024. Estamos além do mês, né? Do meio do mês. 20 horas e 36 minutos, exatamente. Que o Senhor abençoe a todos. Shalom, Simone, seja bem-vinda. Hoje foi um dia muito gostoso, né? Nós fizemos um estudo lá no grupo do Telegram, uma bênção. A Marta está dando um estudo sobre escravidão, né? E tem tudo a ver com a palavra de Deus, né? As promessas e as maldições, né? E foi assim muito abençoado mesmo. Eu, pelo menos, passei o dia inteiro numa paz muito, muito grande. Foi uma bênção. E convido vocês a estarem lá com a gente, porque é muito bom. É muito bom. E você ouviu, né, Viviane? Foi lindo demais, foi muito bonito, né? Porque ali a gente pode conversar, né? A gente ali pode conversar, é muito bom. A gente tira as dúvidas, né? É diferente daqui, né? É diferente daqui, mas foi muito gostoso, muito bom. Que a paz do Senhor esteja, paz do Senhor, Joelma, Shalom, Andréia, Shalom, Viviane, a todos aí que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Bom, eu prometi hoje que nós vamos fazer uma live só de perguntas e respostas, né? Mas como o pessoal não chegou ainda, né, total, pra gente começar, eu quero passar algumas informações aqui. E oração não, hoje nós tivemos estudo da Bíblia, hoje às 9h30 da manhã. Nós estamos estudando sobre escravidão. Depois tá salvo lá, tá? Tá salvo o áudio do estudo. Quem quiser vai lá e escuta, que é muito bom, vale a pena ouvir, vale a pena ouvir. Mas eu queria que você que gosta da palavra do Senhor, você que gosta assim como eu também gosto, né? De estar por dentro daquilo que a palavra de Deus diz, né? Vocês sabem que eu procuro informação em vários lugares. Eu gosto muito dos espanhóis, porque eles são muito estudiosos da palavra. Eles têm assim uma visão da palavra de Deus tremenda, que nós brasileiros não temos. Infelizmente, é muito pouca gente que tem. Muito pouca gente que tem. E eu aprendo muito com eles. E o que eu aprendo com eles, eu venho trazer aqui para você. E eu tô há vários dias, eu tô estudando, né, sobre as festas da palavra de Deus, né, entendeu? E hoje eu encontrei algo muito interessante, eu vim trazer para vocês aqui. Boa noite, Aline. Eu vim trazer para vocês aqui, eu queria que, se você tiver interesse, pega uma caneta, pega um papel e anota o que eu vou te passar. Você vai ficar surpreso, quer dizer, às vezes não vai ficar surpreso, já deve ter ouvido em algum lugar. Mas eu vou passar aqui porque, como eu estou nessa busca para entender as festas, né? Porque eu não conheço muito bem sobre isso, tá? Mas eu quero passar para compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi hoje. Muito interessante. Se você tiver interesse, pega um caderno, anota, que nem eu fiz aqui, ó. Anotei tudo aqui hoje. Passei a tarde anotando, tá? Aí você fala assim, mais uma Ruth, 2 folhinhas foi à tarde anotando? Porque eu escuto, aí eu escuto de novo, aí aquilo entrou na minha cabeça, aí eu vou fazer os pontos principais daquilo que precisa ser anotado, entendeu? Aí eu escuto outra vez para ver se eu não falhei em nada, tá entendendo? Então, por isso que dá trabalho você transcrever alguma coisa que você ouviu, para não ter perigo de você passar a informação errada, né? E eu gosto muito da irmã Eucaris. Presta atenção, essa irmã é uma irmã da Venezuela. Ela fala espanhol, ela fala um espanhol bem corridinho, tá?
fala um espanhol bem. Graça e paz, Aline. Boa noite, Inar, né? Inar. Ela fala um espanhol corridinho, mas dá para entender. E hoje eu achei muito interessante. Ela tem algumas coisas muito interessantes que ela estuda. E bonito dela é que ela está como a gente, aguardando a volta de Jesus com uma alegria muito grande. Isso é muito gostoso de ver. Não tem ninguém desesperado, a alegria do Senhor é a nossa força, entendeu? A alegria do Senhor é a nossa força. Então eu quero passar aqui para vocês sobre as festas. Presta atenção. As festas do Senhor, tá? As festas do Senhor. Uma Ruth, verdade, eu passo o dia ouvindo, pois tem coisas que não... eu não escuto uma vez só, eu escuto várias vezes. Até live que eu faço, às vezes eu escuto as lives, eu escuto 2, 3 vezes para eu aprender, porque às vezes tem coisa que eu falo. Tem coisa que eu falo que eu nem percebi que eu falei. Fora de piada. Quando eu vou ouvir, eu falo, meu Deus. Entendeu? Então, é um negócio estranho até dizer assim, né? Uma coisa estranha até dizer assim. Mas a gente precisa... E da irmã Eucardes eu faço isso também. Ontem eu ouvi a live de ontem, ouvi de novo à noite e hoje à tarde eu ouvi a live de hoje dela e ouvi de novo a live de ontem. Então na terceira vez eu fiz a anotação, entendeu? E eu quero ouvir de novo a live dela sobre as festas. Então presta atenção, anota aí no seu caderno se você quiser. Nós temos a primeira festa, eu vou passar tudo no português, tá? Não vou passar no, como é que diz, no... Bom, vou colocar aqui, como eles falam em hebraico, né? A primeira festa, a festa do Senhor é a Páscoa, que é o Pessá, tá? A segunda festa são os pães sem levaduras, ou o Ramazote. A terceira festa são as primícias, Bicurim. A quarta festa é a festa de Pentecostes, que é o Shavuot. A quinta são as festas das trombetas, que é Yom Teruah. A sexta festa é da expiação, que é Yom Kippur. A sétima festa é Tabernáculos, que é Sukkot. Então presta atenção. Metade destas festas, até a festa dos Pentecostes, ela é a festa de outono. Presta atenção. Jesus cumpriu as festas do outono. Estão entendendo? Jesus morreu na Páscoa. Ele foi para o seio da terra nos pães ázimos. Ele ressuscita nas primícias. Certo? E a igreja, ela começa no Pentecostes, com 120 almas batizadas com o Espírito Santo. 120 almas que naquele cenáculo estavam aguardando o vento do Espírito Santo. Presta atenção. Né? 120 almas, 120 anos que Deus deu para o homem, né? Tudo isso corresponde uma coisa com a outra. A Páscoa, então, é a morte de Cristo. Os pães sem levadura, né, que é o Ramazote, ele foi o primeiro homem sem pecado que desceu à sepultura para se cumprir a palavra de Deus. Ele foi lá, né, resgatar. Ele foi lá pegar a chave da morte de Satanás. E ele ressuscita, graça e paz, Andréia. Ele ressuscita nas primícias. Cristo Jesus, de todos os líderes do mundo, de todos os que houveram, que há e tudo, ele foi o único a ressuscitar. Ele foi o primeiro das primícias dentre os mortos. Certo? As primícias, qual é o grão das primícias? É a cevada. É a colheita da cevada. Então, ela é que começa, ela dá entrada. Como é que diz? A colheita. O que é a cevada?
A cevada, ela corresponde, graça e paz, Alberto. A cevada corresponde, presta atenção, ao povo do Antigo Testamento, ao povo do primeiro pacto. A cevada, a colheita da cevada, constitui o povo do primeiro pacto, tanto que alguns deles ressuscitam após a ressurreição de Cristo. Lá em Atos fala sobre isso. Entenderam? Alguns deles ressuscitam após a, como é que diz? A ressurreição de Cristo. Cristo ressuscita e eles vêm junto. O povo do primeiro pacto. O que é o Pentecostes? É a vinda do Espírito Santo, é o início da igreja. Jesus disse para os discípulos, antes de ser recebido dos céus, ele disse para eles: não saiam de Jerusalém, até que do alto venha o poder para revestir vocês do Espírito Santo. Primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela tem partes. Uma delas já aconteceu, são as primícias. Jesus ressuscita e junto com ele vem alguns dos santos, né? A gente não sabe quantos, mas vem alguns dos santos que ressuscitam com ele. Tá em Atos dos Apóstolos, vocês podem procurar lá que tá lá. Não me lembro agora em que capítulo que tá, mas deve estar por ali. Depois, deve ser 1 e 2, eu não me lembro agora. Quem souber aí, por favor, põe aí. Eu sei que é Atos dos Apóstolos, né? Que eles ressuscitam com Cristo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas é que eu tô passando isso aqui para vocês rapidamente, que eu prometi que hoje eu ia fazer perguntas e respostas, né? Eu ia, como é que fala? Vou tentar responder, né? Porque eu não sei responder tudo não, tá bom? Então eu vou tentar responder. Vejam lá, Atos dos Apóstolos, deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Se alguém tiver aí, souber primeiro, a Simone, a Marta aí, o pessoal aí, a Viviane, dos que ressuscitam com Cristo, que foram vistos pelo povo. Eles foram vistos pelo povo, entendeu? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Fiz o primeiro tratado a Teófilo. Será que tá em Atos ou tá em... Bom, depois eu vejo aqui e passo para vocês. Mas tá ali, ou tá em Atos ou tá em João, no final, quando Jesus ressuscita, tá? Que lá fala sobre aqueles que foram vistos na cidade, que ressuscitaram, tá bom? Depois eu passo para vocês, só para não perder aqui, para eu poder abrir a pergunta, para a gente poder conversar. Então tá, então a igreja dá início no Pentecostes, então eles foram revestidos do poder de Deus. Aqui termina as festas que Jesus cumpriu, tá? E que a igreja cumpriu. Jesus cumpriu 3 festas, a igreja cumpre, o início da igreja cumpre no Pentecostes, certo? Agora vai ser cumprido, está para se cumprir, a festa das trombetas. Será a festa a ser realizada. A colheita total do trigo é a igreja. Os santos serão arrebatados na última trombeta da festa das trombetas. Entenderam, irmãos? Isso é uma sequência. As festas nos dizem o tempo. Entenderam? Então, o arrebatamento, ele se dá na festa das trombetas, que fica entre o mês de setembro e outubro. Não sabemos que ano, não sabemos a hora, porque depende a hora que a lua aparece. Entendeu? Eles têm que ficar alertas para o aparecimento da lua, para poder tocar a trombeta. Se não me engano, não tenho certeza, mas são 100 toques de trombeta. Se não me engano, não tenho certeza. Tá? Eu vou me aprofundar nisso aqui. Tô escutando muita gente, tô lendo muita coisa para aprender isso aqui. Tá? E aí, o que acontece? Presta atenção. A partir da festa das trombetas, nós temos, que é o arrebatamento da igreja, o harpazo da igreja,
tá? É o harpazo da igreja. Quando eu falo arrebatamento, eu não estou falando arrebatamento pré-tribulacional, não. Eu estou falando aquele arrebatamento que o Senhor vai nos guardar da ira que vem do alto. Nós vamos passar tribulação, sim. Nós vamos ver o homem do pecado, sim. Nós vamos estar aqui com tudo isso. Mas na hora que a ira de Deus for ser derramada, nós não estaremos aqui. Entendendo? Nós não estaremos aqui. Por que não estaremos aqui? Porque nós não fomos feitos para a ira. Deus não vai deixar a sua noiva, entenderam? A noiva do filho dele passar por esse problema todo aí. Então presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Da festa das trombetas nós temos a festa da expiação ou a festa do perdão. O que é a festa do perdão? É a segunda vinda de Cristo com todos os seus santos, que é onde os judeus se arrependem e olham para Cristo e veem que ele realmente é o Salvador, ele realmente foi o Messias que eles mataram lá atrás. Irmãos, presta atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês. Presta atenção. O povo de Israel, as 10 tribos de Israel, não mataram Jesus. Presta atenção no que eu vou te dizer. As 10 tribos de Israel, elas não mataram Jesus. Era só um pouquinho, gente, que eu estou acertando o negócio aqui. As 10 tribos de Israel não mataram Jesus. Jesus foi morto pela tribo de Judá. Ele foi entregue nas mãos dos romanos pela tribo de Judá. Nós temos que entender bem isso. Presta atenção. O acerto de contas de Cristo é com o seu povo. Eles vão se arrepender. Porque as 10 tribos de Israel que está esparramada pelo mundo, elas estão se convertendo. E já tem muito judeu também se convertendo. Então hoje, judeu e a igreja são o judeu convertido messiânico e a igreja, eles são uma coisa só. Eles são Israel espiritual do Pai. Entendeu? Então, quando que acontece isso? Vamos lá em Zacarias, quer ver? Zacarias 14. Eu gosto muito desse capítulo. Esse capítulo para mim é fantástico. Zacarias 14 diz, ó: E ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres serão forçadas, quer dizer, violadas. A metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Exatamente, Ezequiel 37 não se cumpriu ainda. Olha aqui, ó. O Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. É a hora... É João 20, né? Eu já vou ler lá. Peraí, eu vou anotar aqui. É João 20. Deixa eu anotar aqui, que é a festa das primícias, né? João 20, a partir do versículo 19. 19 a 31. Brigadão, minha irmã. Brigadão. João 21. Obrigada, minha irmã. Eu já vou ler. Então, olha aqui, ó. O Senhor sairá a peleja contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes. E fugireis assim como fugiste o terremoto no dia do rei Uzias. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Todos os santos contigo. Entenderam? Exatamente, pastor. Só os judeus e alguns benjamitas que voltaram. As 10 tribos não voltaram. Alguns estão voltando agora. Mas ouvi dizer ontem que tem muito israelita saindo de Jerusalém, tá? Saindo fora de lá. Já ouvi dizer que tem muito saindo fora de lá. Então, olha aqui, ó.
Então, Jesus vai vir, ou é quando eles vão reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Entenderam? E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, não vai ter nem dia nem noite, vai ser, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Agora presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso daqui. O perdão, ele vai dar início ao milênio. O reconhecimento, a reconciliação dos judeus com Jesus vai se dar no início do milênio. Esse aí se dá nesse momento aqui, tá? De 14 Zacarias, junto com o milênio. Então vai se fundir duas situações. Agora presta atenção no que eu vou lhe falar agora. Presta atenção. E como que vai acontecer? Porque tá faltando uma festa, a festa dos tabernáculos. Certo? Tá faltando a festa dos tabernáculos. O que é? Onde vai estar essa festa? Presta atenção aqui, ó. No versículo do Zacarias 14, versículo 16, diz assim: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações, são as nações que vão passar o milênio, presta atenção, que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas, ou festa de tabernáculos. Entendeu? Presta atenção, a única festa que vai ser celebrada no milênio é a festa de tabernáculos. E os sábados, de um sábado ao outro sábado, eles têm que subir a Jerusalém. Olha isso aqui. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá chuva sobre ela. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas ou dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. Porque essa festa vai ser ainda celebrada, as outras não vão mais ser celebradas, só essa. Por quê? Porque a festa dos tabernáculos ainda vai acontecer. Tá entendendo? A festa dos tabernáculos ainda vai acontecer. Quando é que ela vai acontecer? Vamos lá para Apocalipse. Vamos para Apocalipse 21. Presta atenção aqui, ó. Olha isso aqui. Vamos ler Apocalipse 20, do versículo 11. Presta atenção. E vi um grande trono branco, e estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Nós já conversamos sobre isso. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Irmãos, presta atenção, abre a sua mente. Julgamento. Tem quem vai ser absolvido e tem quem vai ser condenado. Esse povo vai ser julgado segundo as suas obras. Presta atenção, abre a tua mente. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora presta atenção. 21. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa.
adereçada como uma esposa. O pessoal diz que ela é esposa, não. A esposa do Cordeiro é a igreja. Jerusalém, ela desce adereçada como uma esposa, mas ela não é esposa. Ataviada para o seu marido. Ela é a joia preciosa dos olhos do Senhor, mas ela não é a esposa, ela é como uma esposa, ela desce adereçada como uma esposa. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, a festa dos tabernáculos. Vai ser depois do trono branco. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Entendendo por que no milênio eles têm que celebrar, nós vamos celebrar a festa de tabernáculo? Tá entendendo? Porque a festa de tabernáculo, a conclusão de tudo, é a descida da Nova Jerusalém. E Deus vai tabernacular com os santos e com as nações. Presta atenção, irmãos. Tem os escolhidos e tem as nações. Entendeu? Tem os escolhidos e as nações. Então, a festa de tabernáculo, a conclusão dela é dada quando a Nova Jerusalém desce do céu, ataviada como uma esposa. Entendeu? Porque Deus vai tabernacular conosco. Jesus já fez isso, ele tabernaculou com os homens aqui na terra. Ele veio viver com os homens na terra, mas não é o final de tudo. Agora não. Agora aqui em Apocalipse 21 está dizendo o final. Acabou. Agora a festa vai ser celebrada para sempre. Agora o povo vai viver em festa para a eternidade. Porque a conclusão das festas já se deram. Festas do outono. Outono é uma estação gritante, né? Outono é uma estação que só faltam 3 festas para se cumprir. Exatamente. Trombetas, que é a volta de Cristo numa festa das trombetas. A festa do perdão, né, que Yom Kippur, que vai ser a reconciliação quando Jesus descer no Monte das Oliveiras com todos os seus santos. Ele se reconcilia com os judeus da tribo de Judá, que foi aqueles que mandaram matar Cristo, certo? Eles mandaram matar Cristo, foram os judeus. Não foram as 10 tribos, não foram as 10 tribos. Quem assumia a posse do templo naquele período eram os judeus. A gente tem que observar bem isso. E o tabernáculo, por isso no milênio, todos vão subir, todos vão ter que celebrar a festa do tabernáculo. Todas as nações vão ter que celebrar a festa dos tabernáculos. Entenderam? Então, olha que coisa mais maravilhosa. Eu não sei vocês, o que vocês acharam, mas eu achei isso maravilhoso, né? É uma visão tremenda. Irmãos, nós não sabemos se vai ser esse ano, o ano que vem ou no outro, mas nós sabemos que está perto. Tudo está dizendo que está perto. Vocês viram o que aconteceu hoje? Vocês viram o que aconteceu hoje? Exatamente, Yom Kippur é o dia da expiação e do perdão. Exatamente isso. Deixa eu ler aqui o que a Simone colocou aqui, ó, para vocês saberem das primícias, tá? Vamos lá. Ai, meu pai, onde que eu anotei? Peraí. João 21, não, peraí. Deixa eu ver se eu rolo aqui a página para ver se eu acho tá. João 20. Vamos lá, João 20. Evangelho de João 20, anota aí. Que fala sobre as primícias, tá? Então vamos lá, vamos ler aqui.
E no primeiro dia da semana, Maria Madalena, gente, primeiro dia da semana é domingo, tá? Presta atenção, Jesus não ressuscitou no domingo, ele ressuscitou no final do sábado, tá bom? Sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Isso tudo tem simbolismo, tá? Isso tudo tem simbolismo. Quando ele enrolou esse lenço aqui, ele disse assim: eu vou voltar. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Agora nós vamos ler João 21. Diz assim, ó, presta atenção. Depois disso, espera só um pouquinho. Mas estava chorando, 2 anjos, deixa eu só ver aqui. Eu quero pegar o trecho que fala daqueles que foram vistos, né? Entraram na cidade, eles ressuscitaram. Espera só um pouquinho. Depois disso manifestou-se Jesus. Lançai a rede, pá. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Pegar rapidinho aqui, gente. Aguenta aí só um pouquinho, tá? Eu vou daqui a pouco abrir pra gente fazer pergunta e resposta, tá? Pra gente conversar. Espera só um minuto. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Santos ressurretos que ressuscitaram com Cristo. E aqui. Só um minutinho. Aqui, ó. Quando Jesus ressuscitou após sua morte na cruz, a Bíblia menciona que muitos santos ressuscitaram. Gostaria de saber se existem informações comprováveis ou não. Depois de ter bradado aqui, Mateus. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram. Isso é 27, exatamente. Obrigado, Viviane. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vocês entenderam? Os sepulcros se abriram na hora que Jesus morreu. Mas esses mortos de santos ressuscitaram após a ressurreição de Cristo. Então, esses são as primícias, eles são a cevada. Entenderam? O trigo é a igreja de Jesus. Anota aí, Mateus 27, 52 e 54, exatamente isso. 52 a 54, exatamente, é isso aí. Anotem aí, tá? Esses são as primícias que foram com Cristo. Anota aí para vocês. Mateus 27, 52 a 54. Entenderam, irmãos? Então tá aqui, tá nítido e patente. Eu, se fosse você, anotava para você ler, reler, para você meditar.
para você entender. Nós precisamos, nesse momento, entender. Por quê? Porque a nossa fé aumenta. Como é que nós temos fé? Ouvindo a palavra do Senhor. Tá entendendo? Nós adquirimos fé ouvindo a palavra do Pai. Entenderam? Espero que vocês tenham rejubilado como eu rejubilei hoje. Espero que vocês tenham. Eu hoje passei a tarde inteira assim, de manhã já estava, né, com a experiência que nós tivemos hoje lá no Telegram. Foi uma bênção lá no Telegram hoje, uma bênção do Senhor. E passei o dia que parecia que eu estava pisando em nuvens, né, de tão lindo que foi pela manhã. A presença de Deus ali a gente sentia, mesmo online, né, que coisa linda. E aí eu passei a tarde estudando isso daqui, vendo, vendo, e trouxe para vocês. Bom, agora eu vou abrir para quem quiser fazer alguma pergunta. Se eu não souber responder, gente, eu vou procurar para poder responder, tá bom? Então, fiquem à vontade. Eu só quero passar uma coisa aqui. Vocês viram o que aconteceu hoje no Twitter? Vocês viram que o Twitter voltou a funcionar no Brasil? Vocês viram que o Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro burlou. Mas ele não burlou, ele só colocou o IP do Twitter em outro lugar. E num lugar que o cabeça de ovo não pode. Não foi no Prox. Foi um outro, Cleo, não sei das quantas. Cleo, não sei das quantas. Não me lembro agora o nome certo. Mas não é Proxy, não. Ele mudou num lugar que todos os bancos do Brasil, todo o governo federal do Brasil está lá dentro, entendeu? Está lá dentro. Se eles bloquearem esse sistema, o Brasil inteiro cai. O Brasil inteiro desaparece, entendeu? Desaparece, tá entendendo? Então foi uma jogada de mestre, mas o que eu quero que você entenda, não é a jogada de mestre. Exatamente, 70% do mundo tá lá. Eu quero que você entenda que isso foi um indício que esse homem tem o mundo na palma da mão dele. E vocês estão entendendo? O brasileiro tá brigando com alguém que o mundo está na palma da mão dele. O Brasil pertence à nova ordem mundial. Esse homem, o Homem de Ferro e o Homem Cenoura, tá? Eles vão lutar contra essa nova ordem mundial. Por isso a Bíblia diz que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos, como está enganando muitos pastores. Está enganando muitos pastores que estão achando que isso é bênção, que esse homem é um homem de Deus, que esse homem é isso, que esse homem é aquilo. Estão batendo palminha e não estão vendo o engano. Esse homem vai vir sim. Exatamente, Teatro das Tesouras. Esse homem vai vir sim, mas ele vai vir e vai exigir que você coloque alguma coisa dentro de você para que você fique rastreável. Olha o que aconteceu em Jerusalém ontem. Jerusalém não, né? Lá no Oriente ontem, né? Num pagezinho antigo pra caramba, né? 1990, né? Que os médicos principalmente usavam muito aquilo lá. É usado lá pelas facções criminosas, né? Lá, né? Os terror, né? Os terror. E o que aconteceu? Explodiram 3 ou 4 mil, né? Explodiram lá, né? Aí quando foi? Hoje já explodiu, mas parece que celular, não tenho certeza. Mas quando foi hoje à tarde, estava explodindo drones, né? Os drones jogando os explosivos, pequenos explosivos naquele lugar todo. Entendeu? Irmãos, eles têm o Homem de Ferro, o Homem Cenoura e os dirigentes lá de Israel têm o mundo na palma da mão deles. Eles têm a tecnologia na palma da mão deles.
Cuidado, você precisa se desapegar da tecnologia. Você precisa, apesar que a gente, né, não tem o que eles têm, mas nós precisamos entender que a hora que tiver que largar esse trocinho aqui, você não pode pensar duas vezes, é largar para sempre. Por quê? Porque se você quiser isso aqui, você vai ter que seguir as regras deles. E as regras deles é a marca da besta. Tá? Sem sombra de dúvida, nós estamos muito próximo disso. Muito próximos. Ele tá conquistando, né? Tá conquistando. Botou aí para todo mundo assistir, a ver poder estar no X, né? Que é o símbolo de Osíris, né? É o símbolo do anticristo, o X. O X, a letra X é o símbolo dele, né? Por isso que eles fazem esse movimento, né? Eles têm, pode ver que eles sempre estão com o X, né? Repara que as grandes celebridades, que não são celebridades assim, né? Antigamente eu ficava pensando na calçada da fama, né? O que quer dizer aquilo? Eu ficava imaginando. Hoje eu entendo. É o que Satanás queria. Ele não pode pôr as estrelas dele no céu. Então ele põe as estrelas dele no solo, para que as pessoas pisem. Entendeu? Quem são as estrelas dele? São os Néfilins. Por isso eles são chamados de viajantes do tempo. Porque o Néfilim reencarna. O Néfilim reencarna. O ser humano que Deus criou, não. Ele não reencarna. Mas o Néfilim, ele reencarna. Então a doutrina da reencarnação nada mais, nada menos é que para Néfilins. Não para seres humanos que Deus criou. Não. Os seres humanos que Deus criou, presta atenção. Aqui no Rio também, todos os cruzamentos em ruas terão um X. Presta atenção, o ser humano que Deus criou, a ele é dado viver uma vez só. Depois disso, o juízo. Amém? Irmãos, eu acho que quem pediu para eu fazer essa live de perguntas e respostas não está aqui, né? Mas se vocês quiserem aí perguntar, é o símbolo do X, exatamente. O símbolo do X é Osíris, né? É Osíris. Que ele trança, né, as mãos e coloca uma machadinha aqui, ou alguma coisa aqui, não lembro qual que é. Mas é o símbolo do anticristo, ele é o símbolo do homem do pecado, do iníquo, né, o filho da perdição. Irmãos, vou ficar esperando aqui o que vocês quiserem perguntar aí, que a mensagem que eu tinha que passar, eu passei, tá? Vou esperar aí 5 minutinhos, senão, se não tiver, a gente ora e vamos nos preparar para o dia de amanhã, né? Olha, não sei a pessoa que pediu para fazer essa live, né? Eu acho que ela não está aí, mas depois, conforme as lives forem passando, eu vou respondendo o que precisar, tá bom? Alguém aí tem alguma pergunta para fazer? Se não tiver nada para fazer, nada a acrescentar, né? Nós vamos orar e nos despedir. Tem muita coisa acontecendo, sim. Nós estamos aguardando o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o homem do pecado virá. Não temos a certeza de quem é, mas mais ou menos a gente tem um prenúncio, né, de quem pode ser. E eu não vejo o Macron como o anticristo, mas a irmã Eucaris, ela falou uma coisa muito interessante hoje. Ela disse assim, que da onde é que surgiu a guilhotina? Vocês sabem aonde surgiu a guilhotina? Vocês sabem que país foi que deu origem à guilhotina? Alguém aí sabe me dizer? Que país foi que deu origem à guilhotina? Gente, vocês estão aí? França, pois é. O raciocínio dela é muito interessante, porque ela diz o seguinte, presta atenção. Exatamente, França. Então marca isso. Eu tô passando o raciocínio dela, tá? O raciocínio dela. Ela diz o seguinte, Macron, quando ele assumiu o poder a primeira vez, ele foi coroado Júpiter.
ele foi coroado Deus Júpiter, tá? E tem um vídeo, eu já vi o vídeo, eu já tinha visto há muito tempo atrás esse vídeo. Ele entrando no palácio, não sei se do palácio do Eliseu, né? Do Champs-Élysées, não me lembro agora. Mas ele foi coroado como Júpiter. E voltando lá atrás, quando Antíoco Epifânio entrou no Templo de Jerusalém, ele colocou uma imagem de Júpiter lá dentro. E Antíoco Epifânio, ele é o espelho que vai ser o anticristo. Antíoco Epifânio não é francês, porque naquele tempo a França nem existia, como França, né? Tinha gente lá, mas não. Presta atenção, mas ele colocou Júpiter dentro do templo e colocou um porco para ser queimado lá na presença do Júpiter que ele colocou. Ele profanou o templo de Jerusalém com Júpiter. E chama atenção que Obama esparramou pelo mundo mais de 700 mil guilhotinas, no mundo inteiro está esparramado isso. E a guilhotina realmente vem da França. E o homem que dirige a França hoje se chama Júpiter. Ele é filho de Júpiter. Ele se diz a reencarnação de Júpiter. E ele tem, o que vocês já viram ele falar, que eu sei aqui que vocês ouviram ele falar, que a besta dos eventos já estava sobre a Terra. Lembra disso? Vocês estão lembrados disso? Exatamente, naquele período lá ele foi o homem do pecado. Exatamente, então ela relaciona, ela diz que nós temos que olhar para Antíoco Epifânio para vermos quem será o anticristo agora. Eu achei isso muito interessante. É como eu digo, eu não creio que seja ele, mas o raciocínio dela é muito, como é que diz? É muito interessante. Entendeu? Exatamente, é igual o Obama. Tem a esposa, não é esposo, é esposo, né? É o Michael e o Brigito. É o Michael e o Brigito, né? Exatamente isso, exatamente isso. Então, é muito interessante observar o raciocínio dela. Ela tem uma documentação, se vocês verem a documentação que ela tem sobre ele, vocês ficam assim de queixo caído. E ela alega com todas as letras que é ele, que ele perfaz o homem que vai receber como é que diz? O anjo do abismo. Exatamente, o Michelão. Ele vai receber o anjo do abismo no corpo dele. Ele está sendo preparado para isso. Ela diz isso. E outra coisa interessante que ela falou hoje, eu achei muito interessante, anotei aqui para passar para vocês. Lembra de Eliseu, quando Elias foi arrebatado? Tá lembrado disso? Gente, isso aqui são ensinamentos, tá? São ensinamentos, tá bom? Já que não tem pergunta, né? Então eu vou passar aqui os ensinamentos que eu peguei hoje. Eu ia dar outro dia, mas vou dar hoje, tá bom? Em 1 Reis, é 1 Reis que fala sobre quando Elias é levado ao céu, gente. Presta atenção aqui, ó. 1 Reis, deixa eu ver aqui. Salomão, acho que é 2 Reis, né? Não, é 1, sim. Elias no Monte Horebe, reinado de Josafá, peraí. Acabe faz aliança. Espera só um pouquinho. Acho que é 2 Reis. Elias é levado ao céu. Exatamente, as Olimpíadas. Exatamente, as Olimpíadas. O porco no altar. É exatamente isso, pastor. E ela faz toda a relação. E tem um irmão que também, de vez em quando, ele faz live com ela, que ele fez uma checagem das Olimpíadas, que é tremendo o que ele fala. É tremendo o que ele fala. E tudo corrobora para que ela esteja certa. Eu não digo que não está certo, não. Nós não sabemos, mas tudo vai para esse lado aí. Tudo vai para esse lado aí. Tanto que ela diz o seguinte, que
Emmanuel Macron só não entrou ainda para fazer o pacto de aliança com Israel por causa do Donald Trump, certo? Porque ele vai na frente. É uma disputa, gente, é uma disputa de quem vai assumir o trono, entenderam? É uma disputa de quem vai assumir o trono. É isso aí, obrigado, Simone. Aqui, ó. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse, coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não, não se fará. Exatamente, o Romilson Ferreira vem falando sobre isso, exatamente. Ele vem falando, ele é o único que fala sobre isso daí, entendeu? O sistema dele já tá aí, ele já tá agindo, né? Nós só não sabemos quem é o dito cujo, mas ele já age desde 2020, né? Que é a saída do cavalo branco. E sucedeu que, indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Agora presta atenção, daqui para frente. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra e voltou-se para a borda do Jordão. Agora presta atenção. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Olha isso. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe, eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse, não os enviei. Mas eles apertaram com ele, pediram, né? Até que se enfastiou e disse-lhes, enviai então. E enviaram 50 homens, que os buscaram por 3 dias. 50, jubileu, né? 3 dias, né? Tem a ver com Jesus, né? 3 dias no ventre da terra, né? Tem tudo a ver. Porém não acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes, eu não vos disse que não fosseis? Tá, agora vamos lá. E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu senhor vê, porém... Espera só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Aqui, tá, deixa eu continuar aqui. Habitação dessa cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse, trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deixou sal nele. E disse, assim diz o Senhor, sararei esta água, não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra de que Eliseu tinha dito. Agora, presta atenção agora. Então subiu dali a Betel. E subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos, quer dizer, adolescentes, saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe, sobe calvo, chamando ele de careca, né? Virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque. Em outra tradução, na Reina Valera, tá? Que é a tradução espanhola, está escrito, saíram das árvores. E despedaçaram
os 42 daqueles pequenos. Presta atenção, irmãos. 2 ursas, as 2 bestas, a que sobe da terra, a que sobe do abismo, estavam entre as árvores. O que é as árvores? São as nações. A figueira é Israel, mas as árvores são as nações. O que tem num bosque? Na minha tradução, saíram do bosque. No bosque tem árvores de todos os tipos. 2 ursas. O homem de Deus estava andando e vieram aqueles rapazes e começaram a molestar Eliseu. E Eliseu os amaldiçoou. Eliseu é o homem de Deus. Ele estava na unção do profeta Elias. 2 ursas saem do bosque onde tem muitas árvores, o bosque que corresponde às nações. Então a besta e o falso profeta saem das nações e despedaçam os 42 daqueles pequenos. 42 meses, 3 anos e meio. Entendeu? Foi-se dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Você entendeu? Isso aqui tem que ver com o tempo que nós vamos passar agora. O tempo que nós vamos passar agora, Deus deixou registrado até naquilo que acontecia com os profetas. Que coisa mais maravilhosa, né? A interpretação da palavra do Senhor. Eu já tinha ouvido isso aqui já, mas não sobre as árvores. Presta atenção, irmãos. As árvores são as nações. A figueira é Israel. Lá Jesus disse da figueira, né? A figueira, quando a figueira vier a, como é que diz? A colocar suas folhas. Lá não diz de fruto. Não fala do fruto. Fala de folhas. Então, os homens são como árvores. As nações são como os bosques. As ursas, quer dizer, as 2 bestas, saem das nações. Amém? Acho que deu para vocês entenderem, né? Se vocês gostarem, né? Anotem, né? Anotem, porque isso é muito bom. A gente ter conhecimento, né? Quando você lê, você vai entender a Bíblia de outro jeito. Outra coisa, isso aqui incentiva você a fazer a leitura da Bíblia. Isso aqui incentiva você a abrir a tua mente para você entender quando você lê. Entende? É assim que a gente faz, meu irmão. É assim que a gente faz. Busca ter sempre cadernos na tua mão, ou folhas na tua mão, que você vá anotando e você vá aprendendo da palavra do Senhor. Eu aprendo todo dia, eu busco aprender todo dia. O dia que eu não aprendo, eu fico triste. Entendeu? Então, hoje aprendi pela manhã, né? Nós estamos aprendendo sobre escravidão com a Marta, que está aqui, a Marta Valéria. Maravilhoso o estudo que ela está dando para nós lá. Tremendo, tremendo. E a gente vai aprendendo uns com os outros. É assim que caminha a humanidade, é assim que caminha o cristão. Você não precisa estar debaixo do braço de ninguém para aprender. Você precisa estar do lado dos irmãos para aprender, entendeu? Aqui nós oramos uns pelos outros e estamos um do lado do outro para aprender, tá? E é assim que a gente vai caminhando, é assim como Deus, porque por cima de nós está o Senhor Jesus Cristo, por cima de nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Pai, porque Tu és um Deus extremamente amoroso, Tu és um Deus de festa, Tu és um Deus que festeja os acontecimentos desse mundo. Tu és um Deus que está cumprindo as festas que o Senhor determinou, as festas do Senhor. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor vai trazer a nova Jerusalém
para habitar conosco. O Senhor vai trazer a nova Jerusalém, ataviada como esposa, para vivermos juntos, para tabernacular contigo, para estarmos contigo. E o Senhor vai ser a nossa luz, porque o sol já não vai existir mais, a lua também não, porque aonde o Senhor está é dia pleno. Nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos, porque nesse dia sentimos fortemente a tua presença. Sentimos fortemente o teu amor. E eu te peço nesse momento, ajuda-nos, Senhor, a caminhar na graça e na fé, alegres e felizes, porque Jesus está voltando. Alegres e felizes porque nós estamos vendo o cumprimento da palavra do Senhor. Alegres e felizes porque, mais que seja difícil o que nós vamos passar, nós temos a promessa da redenção e ela está chegando. E está vindo muito rápido. E eu peço, segura-nos firmes, nos mantenha firmes a Ti, para que nós possamos estar no Teu reino de glória. Te honramos, Te agradecemos e Te buscamos, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém e amém. Meus irmãos, bem junto a Cristo, nós queremos estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim ao teu reino, nós buscamos a paz, com teu amor divinal que nos satisfaz. Assim nós terminamos essa noite a palavra do Senhor, os ensinos que o Pai nos ensinou hoje. Nós louvamos a Ele por tudo, porque nós não somos merecedores, mas Ele nos chamou para a maravilhosa graça de Jesus. Você é um escolhido. Não deixa Satanás tirar a tua coroa, porque o escolhido, Deus vai pedir mais. Se você perder a tua coroa, meu irmão, você não vai ter mais chance. Então segura firme na mão de Jesus. Segura firme nos braços dele. Se você tiver luta, clame a ele. Quando você se sentir atribulado, clama a Jesus. Clama a Jesus. Tem um corinho que diz: quando te sentires tribulado, clama a Jesus, clama a Jesus. Ele atenderá ao teu lamento. Clama a Cristo Jesus. Entendeu? Luta com as armas da fé. Luta com as armas que o Senhor te deu. A tua luta não é contra ninguém, mas é contra principados e potestades. É com eles que é a tua luta. E para lutar contra eles, o Senhor já designou o seu anjo para lutar pela tua vida. Fica firme. Não desiste. Não é hora de desistir. Não é hora de retroceder. É hora de avançar em graça. Agradeço a vocês a companhia. Agradeço a vocês os ouvidos, né, que me escutam aí, né? E dizer que nós estamos orando uns pelos outros. E nessa oração nós vamos seguir em frente e nós vamos em breve estar diante dos portões celestiais. E ali nós vamos nos conhecer, nos abraçar e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, agora nós estamos salvos, agora nós estamos já em terra firme, agora a segunda morte não tem mais poder sobre nós. Amém? Aguenta firme, hein? Aguenta firme. Jesus está voltando. Maranata, Cristo vem. Maranata, Cristo vem. Fiquem na graça de Jesus, que o Pai abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.